Oi para você que acompanha Flash Score, sejam todos bem-vindos! Vem aí o Campeonato Brasileiro 2026, expectativa muito alta dos torcedores e a gente chegou para analisar os números deste torneio nacional que é tão aguardado. Peço que você deixe o seu like aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho também para não perder nada do nosso conteúdo. Vou deixar também um QR Code aqui no cantinho da tela para você baixar o nosso aplicativo, acompanhar as nossas narrações ao vivo, ficar bem informado através da aba Notícias e também ver as estatísticas dos jogos atualizadas em tempo real, receber notificações de gols e muito mais. Estou com dois grandes jornalistas, Eduardo Gerac e Ricardo Oliveira Duarte, sejam muito bem-vindos. Brasileirão 2026 batendo na porta, Eduardo Gerac. Das 20 equipes que vão disputar o certame nacional, 4 ainda estão invictas neste ano. Bem-vindo. Olá, Matheus. Um abraço a você, um abraço ao Ricardo, a todas e a todos. Aquela discussão de sempre, né, Matheus? Até que ponto os campeonatos regionais, né, que outrora, lá no século passado, pelo menos até os anos 90, eram muito importantes, né? Por exemplo, tinham campeonatos como o Paulista, que durava 6 meses, o Carioca também, o Gaúcho, o Mineiro, enfim, nos estados do Norte e Nordeste não era muito diferente. Então, até que ponto, né, essa questão dos campeonatos regionais realmente impacta esse início do Campeonato Brasileiro ou não? É uma dúvida que vamos começar a tentar entender aí nessa primeira rodada. A verdade é que, se a gente for analisar os campeonatos estaduais, só temos 4 equipes até aqui que não perderam neste ano de 2026. O Galo no Campeonato Mineiro, o Bahia no Campeonato Baiano, o Remo lá no Pará e também o Red Bull Bragantino no estado de São Paulo. Edu, desses times há quem tenha jogado mais e menos contra outros times da Série A. Isso coloca, pelo menos teoricamente, alguns adversários mais fortes, outros mais fracos e, portanto, testar mais ou menos os times. Como é que fica essa distribuição? Não, sem dúvida, Ricardo. No caso aqui do estado de São Paulo, né, o Red Bull Bragantino já jogou 3 vezes, por exemplo, contra adversários da Série A. Jogou contra o Santos, empatou 0-0, também empatou 0-0 com o Mirassol, mas teve uma vitória muito boa sobre o Corinthians. Venceu por 3-0 o Timão lá no início do Campeonato Paulista. Agora, nos outros estados, né, no caso do Galo e do Bahia, tiveram ali o clássico regional, né, o Galo contra o Cruzeiro, o Bahia contra o Vitória. Agora, o Remo, claro, nesse início de ano, né, é uma grande incógnita por alguns fatores. O primeiro é que ele só jogou uma partida até agora lá no Campeonato Paraense, né, venceu, é verdade, mas também, né, ele é o grande caçula aí dessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo, que já esteve na elite do futebol brasileiro, mas isso faz algumas décadas, né? E agora está de volta aí, claro, não só a questão da logística, como também a questão propriamente técnica, né, desse time do Remo, que a gente vai começar a tentar entender, a enxergar nesse início de campeonato brasileiro, né? A logística aqui no Brasil é sempre um problema gigantesco, né? Porque os times precisam viajar demais, e Belém está lá no norte do país, então realmente vão ser viagens bastante longas, né, para a equipe do Remo. Pois é, desses números aí que vocês trouxeram, há de se destacar o do Remo, que jogou apenas uma vez. O Atlético Mineiro, apesar de estar invicto, realizou 5 jogos e venceu apenas um, que foi o clássico contra o Cruzeiro. Foram 4 empates contra equipes consideradas mais frágeis. E o Bahia, que se destaca com 100% de aproveitamento aí no campeonato estadual. Agora, a gente também é convidado a pensar em relação a investimentos, né, Edu? Porque Flamengo e Palmeiras foram os 2 primeiros colocados do Brasileirão passado e as outras equipes querem correr atrás para poder investir e ocupar a ponta do Brasileirão. Não, exato, Matheus. Se a gente for olhar, né, para um recorte recente, o recorte desse ano de 2026, ou seja, desde 1º de janeiro, né? Quem mais investiu em jogadores até aqui foi o Cruzeiro, principalmente por causa da contratação do Gerson, né? O meio-campista que já foi do Flamengo, atuou na seleção brasileira e está de volta agora ao Brasil para jogar no Cruzeiro do Tite. Em segundo lugar, quem aparece também bem na fita aí, em termos de investimentos é o Galo, né? O Galo que investiu até aqui 22,2 milhões de euros nesta temporada, ou seja, de 1º de janeiro para cá. O Fluminense, que tirou o Savarino do rival, do Botafogo,
também aparece aí na terceira colocação com 15 milhões de euros já gastos nesse início de 2026, e o Grêmio 12,3 milhões de euros, o Grêmio que nesse início de ano vai passar a ser dirigido pelo Luiz Castro, né? Então, temos esses 4 times aí no ranking de mais investimentos para esse início de Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que esse ano está começando bem antes do normal, né? Entre outros motivos, por causa da Copa do Mundo que teremos no meio do ano lá na América do Norte. Edu, não é engano, faltam mesmo aí os 2 principais rivais e protagonistas da época passada. O Flamengo arrisca saltar para o topo, a confirmar-se a transferência mais do que badalada de Lucas Paquetá, 45 milhões. Mas o Palmeiras, que pelo menos não há nenhum rumor de nenhum desses grandes nomes para além de Marlon Freitas, o Palmeiras dizia não vai chegar nem a 10 milhões de investimento. Exato, Ricardo. Assim, claro, a gente precisa também olhar o filme, né? Não só a fotografia. Esses dados todos de transferências, né? A gente tem também dentro da nossa plataforma, na Flash Score, tem aquela aba de transferências dentro da página ali de cada time, então dá para acompanhar. Na verdade, a gente às vezes fica focando só nas principais, mas às vezes tem times que têm dezenas de saídas e entradas que muitas vezes não interfere na questão financeira, né? São jogadores que estão indo ou vindo sem custo nenhum. Então, isso, claro, a gente não entra na conta. Mas no caso do Palmeiras, a gente precisa lembrar também que o Verdão, no ano passado, trouxe Vitor Roque, trouxe o Andreas Pereira, né? Foram contratações de muito peso, né? Literalmente, a grana foi pesada para trazer esses 2 jogadores aqui para o Parque Antártica. E no caso do Flamengo, a mesma coisa, né? O Flamengo que, por enquanto, trouxe o Vitão como principal reforço para esse ano, né? Gastou 10 milhões de euros aí no zagueiro que era do Internacional, mas é claro, agora se entrar na conta a contratação do Paquetá, né, que ainda não está 100% oficializada, por isso que não estamos contabilizando ela, aí sim o Flamengo vai passar bem na frente, inclusive do Cruzeiro, do Galo, do Fluminense, mais que o dobro, né? Se a gente somar 11,5 com mais 45, realmente o Flamengo está nadando de braçada, né, em termos de cofres cheios, principalmente por causa da reorganização financeira que foi feita. Começou a ser feita há uns 12 anos, mais ou menos, né? 12, 13 anos, e claro, o Flamengo vai colhendo os frutos a cada temporada, inclusive também por causa dos títulos que vem conquistando, né? Não basta só ter dinheiro, precisa ter quem saiba investir direito. O Flamengo, por exemplo, está apostando, e no meu modo de ver, com muita razão, no caso do Felipe Luiz, né? Uma das revelações aí de treinadores brasileiros nesses últimos anos, não é à toa que ganhou tudo que ganhou, né? Não só os brasileiros, né, de 19, 20 e 25, como também a Libertadores, e claro, deve mais uma vez rivalizar aí com o Palmeiras, né, para ver quem fica com o título da Série A do Brasileiro de 26. Um outro ponto importante da gente analisar nesse Campeonato Brasileiro é na beira do campo, os técnicos, os treinadores, porque nos últimos anos a gente tem visto uma grande presença de técnicos portugueses aqui no nosso país. Isso permanece para essa temporada, Edu? Depois da chegada do Jorge Jesus em 2019, né, Matheus, que deu muito certo na equipe do Flamengo, claro que o futebol brasileiro começou a olhar mais para Portugal que tem uma escola teórica, né, de treinadores muito forte, e tivemos anos com metade quase de treinadores aqui no Brasil, com treinadores portugueses, né? Isso considerando o campeonato como um todo. Agora, esse ano, a coisa deu uma arrefecida. Temos apenas 2 treinadores portugueses, pelo menos nesse início, né, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, que já tem 5 anos e 2 meses à frente do Palmeiras, e essa longevidade do Abel no Palmeiras, Matheus, é bom que se diga, é algo notável, mesmo considerando treinadores brasileiros, né? Há muitas décadas, um treinador não fica tanto tempo assim à frente de um time, né? Tivemos lá nos anos 90 o Tele Santana no São Paulo, enfim, o Tite também, que ficou algum tempo no Corinthians, mas não chegou a isso. Então, é digno de nota, né? Esses 5 anos e 2 meses, o Abel, claro,
que vai ficar mais uma temporada inteira no Palmeiras, pelo menos. E temos também o Luiz Castro, né? Outro português que vai dirigir aí o Tricolor Gaúcho. Ele, claro, que não é novidade aqui no nosso cenário nacional, né? Ele que já ficou mais de um ano à frente do Botafogo e agora vai lá para Porto Alegre para dirigir o Grêmio. Edu, foram muitos portugueses ao longo dos anos, nós podemos, é fácil entender, quase sempre foram pelo menos metade dos estrangeiros eram portugueses, isto nos últimos 3, 4 anos do Brasileirão, da Série A do Brasileirão. Quando olhamos para quem vai iniciar esta nova época, se ordenarmos a longevidade, é um português que lidera, mas ele é o único português e, na verdade, é o único estrangeiro. Não é assim? Exatamente. Esse campeonato brasileiro, Ricardo, vai ser bem interessante a gente perceber, né? Até que ponto, vamos dizer assim, os treinadores brasileiros mais experientes, podemos dizer assim, ainda tem algo para entregar, né? A gente tem a volta do Tite, o Tite que ficou mais de um ano e meio descansando, né? Foi algo voluntário, ele que decidiu isso, e agora ele volta para dirigir o Cruzeiro. Temos também o Dorival Júnior, né, que já passou pela seleção brasileira e depois aceitou e dirigiu o Corinthians, e o ano passado, inclusive, já ganhou a Copa do Brasil, né? O Dorival, que é especialista em vencer a Copa do Brasil. Então, além do Abel, né, falando na ordem, temos o Rogério Ceni, que é um treinador, vamos dizer assim, da nova safra, né? Assim como o Felipe Luiz, o Rogério Ceni, que foi ídolo no São Paulo, ex-goleiro, e que já está aí há 2 anos e 4 meses em Salvador, no Bahia. Temos também o Gilmar Dalpozo, né, que chega com a Chapecoense, ele subiu com a Chape, continuará na Série A, ele que já está 1 ano e 5 meses à frente da equipe do sul do país. Aí, como eu disse, o Felipe Luiz já está 1 ano e 4 meses na frente do Flamengo. O Guanais, o Rafael Guanais, outro treinador dessa nova safra, né? Acho que podemos colocar ele na mesma geração aí do Felipe Luiz. O Guanais, que, por exemplo, nunca foi jogador, mas tem feito um trabalho realmente muito bom à frente do Mirassol. E o Dorival Júnior, como eu disse, com 9 meses aí no Corinthians. Então, esses são os treinadores aí mais longevos, né, à frente dos times que vão começar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos gerais, temos 12 brasileiros começando o Campeonato Brasileiro nas áreas técnicas contra 8 estrangeiros, né? E temos também o Anselmi, né? O Martim Anselmi no Botafogo. Essa é a principal novidade, né? Do lado dos estrangeiros. É o primeiro trabalho dele como treinador, ele que já foi auxiliar aqui no Brasil, mas como treinador é a primeira vez que ele vai dirigir um time aqui no Brasil, né? Para quem não se lembra, o Anselmi teve um desempenho muito bom no Independiente Del Valle, inclusive venceu o São Paulo numa final de Sul-Americana lá em 2022, venceu o Flamengo em 2023 na Recopa, não deu muito certo o ano passado no Porto, então vamos ver agora como que vai ser o trabalho do Anselmo aí à frente do Glorioso do Rio. Pois é, Brasileirão que promete trazer grandes emoções para os torcedores, números e estatísticas, tudo detalhado aqui na Flash Score. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme, está aí a nova época, vamos acompanhar aqui na Flash Score a Série A com muita estatística, muitos dados, vamos tentar levar essa informação qualificada e cada vez mais qualificada até quem nos ouve, quem nos vê, quem nos lê. Foi um prazer, muito obrigado. Valeu, Edu, também pela sua companhia. Um abraço, Matheus, um abraço, Ricardo, até a próxima. Bom futebol aí para todos. E para você que está aqui com a gente, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Durante o ano, claro que você vai acompanhar várias análises como essa aqui, detalhando cada número para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho também e baixar o nosso aplicativo. O QR Code vai aparecer aqui, você baixa o nosso app e acompanha várias coisas em tempo real, números, estatísticas e as nossas narrações ao vivo, é claro, porque aqui na Flash Score você lê o jogo como ninguém.